Colossenses 1. Nós vamos ler do 9 ao 14. Colossenses 1, de 9 a 14. Vamos falar um pouco sobre essa oração do apóstolo Paulo, né? E sugerimos como tema para essa mensagem uma intercessão com propósito, onde o apóstolo Paulo ora com propósito pela igreja de Colossos. Então, Colossenses 1, de 9 a 14, vamos proceder com a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos, na luz. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. Pai Santo e querido, nós acabamos de ler a Tua palavra, acabamos de ver o que ela nos ensina, e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, naquilo que esse Teu servo vai falar, e naquilo que os nossos irmãos irão ouvir. Amém. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de todo esse processo, de tanto quem fala como de quem ouve, para que a mensagem não chegue com ruídos, antes que ela seja transmitida com fidelidade, de acordo com a Tua palavra. Amém. Assim suplicamos o Teu auxílio e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós lemos até o versículo 14, porque a partir do versículo 15 é considerado um cântico antigo da igreja, e nós queremos tratar desse cântico na próxima ministração de Colossenses. Então nós vamos falar do 15 até o 23 em uma outra oportunidade. Nós vamos até o 14 hoje, né? E quando nós pensamos neste capítulo, nesses versículos, nós vemos que Paulo tomou conhecimento, né, da igreja de Colossos através da vida de Epáfras, que era o pastor daquela igreja, e ele escreve esta oração. Ele ora pela igreja de Colossos. E nós vemos que essa oração, irmãos, ela é clara. E ela é feita com propósito. E isso, irmãos, tem sido usado como um instrumento de edificação espiritual. A oração, além de ser uma conversa com o nosso Deus, ela é um instrumento de crescimento e edificação espiritual. Nós não crescemos apenas quando lemos a palavra. Nós crescemos quando lemos a palavra, quando oramos, quando prestamos culto, quando participamos da ceia, e são diversos os meios de graça que Deus utiliza para o nosso crescimento e a nossa edificação. E a oração é um deles. Nesse trecho, o apóstolo Paulo compartilha aos colossenses não apenas o fato de que ele ora por eles, mas ele fala também pelo que ele ora, o conteúdo da sua oração. Ele não faz uma intercessão genérica, vaga, né? Olha, abençoe os colossenses, seja com os colossenses. Ele é objetivo no que ele pede. Ele é objetivo no que ele pede a Deus por aquela igreja. Ele intercede por aquilo que realmente importa para a igreja. Ele vai falar do crescimento espiritual,
ele vai falar do conhecimento da vontade de Deus, da prática de uma vida digna e da perseverança alegre na fé. Ele vai falar de todas essas coisas nesta simples oração. E esse texto nos ensina, irmãos, como orar pela igreja e pelos outros. Nós devemos ter um propósito, nós devemos estar dirigidos, A intencionalidade precisa estar nas nossas orações. E também, nós olhando para esse texto, veremos o que nós devemos esperar de Deus, a ação de Deus, na vida de quem é alvo de nossas orações. Então, primeira coisa, gostaria de ver aqui no versículo 9, a intercessão do apóstolo, Ele vai dizer, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo já inicia a sua oração dizendo que ora constantemente. Não é uma vida de oração intermitente, que vai um pouquinho aqui, fica 2 dias sem, aí ora mais um pouquinho, 3 dias sem. Não, ele faz uma oração continuamente, ele é constante. Não é uma oração ocasional contida, mas é contínua. E fundamentado, irmãos, na notícia que ele recebeu da fé dos colossenses, conforme eu comentei, que Epáfras disse para ele, Ele falou daquela igreja amorosa, daquela igreja que caminhava com o Senhor, e Paulo se alegrou. E ele orou por esses motivos. E temos nesta informação a importância, irmãos, da oração e da intercessão pelo povo de Deus. O Senhor nos ensina assim, e é um meio que Ele usa. Olha que interessante, somos o povo de Deus, somos guardados e protegidos por Deus, mas ainda assim devemos orar uns pelos outros. Devemos pedir a Deus que Deus trabalhe uns nos outros. Olha que interessante. E por que é assim? Porque Deus definiu assim. Poderíamos simplesmente entender que Deus concede aquilo que Ele bem quer, na hora que Ele bem quer. E de fato é assim. Mas um dos meios que Ele determinou para isso é a oração. Um dos meios que Ele determinou para isso é a intercessão. E ela tem o seu lugar, no povo de Deus. O ensino, o estudo sistemático também tem o seu lugar. Mas o apóstolo, ele ora para que aqueles estudos, tenham resultados na vida dos irmãos. Então, ele ora para que aquilo, domingo após domingo, que é dito aos colossenses, produza fruto. Tenha um resultado na vida dos irmãos. Não é simplesmente para ocupar o domingo à noite. Não é simplesmente para ocupar o domingo de manhã. Não. Há um resultado. Precisa haver um resultado. E vejamos quais são as petições do apóstolo. Ele fala aqui, irmãos, primeira delas, que ele pede que os colossenses transbordem, Ou seja, ele deseja que os crentes não apenas tenham conhecimento, mas eles transbordem desse conhecimento, estejam cheios. Os irmãos sabem que um copo cheio, um copo transbordante, o que acontece? Ele derrama. Não é uma coisa pela metade. Ele enche e derrama. Ele transborda. E isso mostra que essas pessoas estão sendo cheias, governadas por aquilo. A ideia é que não haja lacunas. A ideia é que seja tudo preenchido. Um copo transbordante, você não olha e vê que tem um espaço lá que não tem nada. Ele está cheio. Ele está tão cheio que começa a vazar pelos lados. Lembra domingo passado, quando nós falamos de João Batista, e ele disse que era a voz do que clamava no deserto, e a profecia dizia que ele viria na frente, aplainando os caminhos e endireitando as veredas? Ou seja, ele vinha nessa mesma ideia, preenchendo os buracos que havia no caminho, para que quando o rei chegasse, para que quando o Messias chegasse, o caminho estivesse reto, o caminho estivesse perfeito. É uma ideia de tampar buracos. Quando nós transbordamos de Deus, não há espaço na nossa vida, buracos que fiquem vazios, desencaixados.
E Paulo ora nesse sentido pela vida dos colossenses. Ele não quer que eles tenham espaços ou buracos, dúvidas, né? O transbordar de uma vasilha demonstra isso, queridos. E Paulo ora para que os cristãos, eles sejam maduros e não vivam, queridos, com migalhas espirituais, mas da plenitude, que eles vivam completos, cheios, transbordem de Deus. Irmãos, isso é interessante porque Deus, Ele não nos dá da sua presença a conta-gotas. Ele não nos dá da sua palavra a conta-gotas. Às vezes nós tomamos a conta-gotas, mas quando Ele dá, não é a conta-gotas. Ele transborda, Ele derrama. E Ele quer isso, que os crentes transbordem. Mas transbordem do quê? Ele vai dizer, do pleno conhecimento da sua vontade. Paulo ora para que eles conheçam a vontade de Deus, irmãos. Às vezes, o que as pessoas mais questionam, ou as dúvidas que mais aparecem, é a seguinte: mas pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade? E Paulo está justamente orando para que os crentes conheçam a vontade de Deus. Note, por exemplo, quando nós comentamos sobre Jonas e nós falamos do lançar sortes, né? E ali aquele lançar sortes se referia a uma época, a um momento onde não havia o Espírito Santo sobre todos. Há uma mudança disso quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, mas aquilo era usado, irmãos, para saber a vontade de Deus numa determinada situação ou num determinado momento. Mas hoje, com o cânon completo das Escrituras, com o Espírito Santo de Deus nos guiando, nós podemos olhar para a Bíblia e conhecer qual é a vontade de Deus. E muitas vezes nós até sabemos, mas queremos dar um jeito de não fazê-la, porque talvez, naquele ponto, a vontade de Deus me desagrade. Mas Paulo ora para que fossem conhecedores da plena vontade de Deus, não os seus próprios desejos ou as suas ambições, mas a vontade de Deus. E o conhecimento aqui, queridos, é completo, tá? Não é um conhecimento que é pela metade, mas é estar cheio do conhecimento de Deus. Isso envolve, queridos, intimidade, discernimento, isso envolve prática. Não apenas uma informação teológica, é algo de maior frequência, é uma busca por Deus e busca por saber o que Ele quer. E Ele revelou isso na sua palavra. Estar cheio, transbordante do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, é buscar, irmãos, exatamente nas Escrituras. Nós não conhecemos a vontade de Deus de outra maneira. Ele fala a nós, fala aos nossos corações por meio da sua palavra. Então, o que nós estamos dizendo em outras palavras? Leia a sua Bíblia. Quer ser cheio, quer transbordar da vontade, do conhecimento de Deus, é através das Escrituras. São elas que testificam de Deus e revelam a sua vontade para nós. E note que ele continua, né? É um conhecimento que vem, né, conhecimento da sua vontade, e ele fala em toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso é interessante, queridos, porque sabedoria é diferente de inteligência. Tem uma diferença entre as duas. Note que muitas vezes uma pessoa pode ser inteligente, mas às vezes ela não é sábia. A inteligência, queridos, é a capacidade que nós temos de adquirir conhecimento. Então, aquela pessoa inteligente, aquela pessoa que adquire conhecimento, é esperta, você pergunta, ela sabe de tudo. Aí você olha para ela e fala assim, tá, mas e agora você faz o que com isso? Não sei. Um exemplo interessante disso, irmãos, é Adolf Hitler. Hitler tinha uma inteligência e um conhecimento muito grande.
ele tinha um conhecimento enorme. Ele era uma pessoa inteligentíssima. Só que, como ele aplicou o seu conhecimento? Como ele aplicou a inteligência que ele possuía? Os irmãos sabem da história. Faltou a Hitler sabedoria. E é isso que acontece. Inteligência sem sabedoria, os irmãos veem o resultado na história da Segunda Guerra Mundial. Isso é apenas um exemplo. Nós podemos pegar vários outros exemplos. O que Paulo está orando aqui é o seguinte: eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus, busquem a vontade de Deus, mas na hora de aplicar a vontade de Deus, vocês tenham sabedoria. Vocês saibam fazer isso. Porque não adianta conhecer e não saber aplicar. Aí é a falta de sabedoria. Já o entendimento espiritual, queridos, vem do próprio Espírito Santo e não da razão humana. É algo que vem de cima. Quem precisa te guiar é o Espírito Santo, e Paulo ora por isso pela igreja de Colossos. É o Espírito quem precisa te guiar, não a razão humana. É o Espírito quem guia, ilumina a mente, ilumina o nosso entendimento. Então, se está faltando entendimento da vontade de Deus, de certa forma está faltando do Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que os irmãos estão sendo o Espírito Santo, mas às vezes falta a intimidade, às vezes falta buscar. Lembra quando Paulo escreveu aos Efésios e ele disse: enchei-vos do Espírito? E aqui ele fala: enchei-vos do conhecimento. Você precisa dos dois, do conhecimento e do Espírito. Um não está separado do outro, um não atua separado do outro. Portanto, temos aqui estabelecido um tripé, queridos. Preste bem atenção: oração, leitura da palavra e o Espírito Santo de Deus agindo. Se você tirar um desses três desse tripé, ele cai. Que nem o tripé aqui que o senhor Assis colocou aqui na frente, né? Tira uma perninha, ele vai cair. Ele não se sustenta em pé. Se tirar a oração, cai. Se tirar a palavra, cai. Se tirar o Espírito Santo, cai também. É um tripé, irmãos. Não podemos esquecer disso. E Paulo mostra com isso, no versículo 10, a intenção da sua intercessão, né? Ele fala de tudo isso e ele fala: para que eu peço isso por vocês? A fim de viverem de modo digno. A busca do transbordamento, irmãos, do conhecimento da vontade e da sabedoria tem uma finalidade. Ela tem um fim, ela tem um propósito para a sua vida. Um propósito claro: transformar a sua vida. De Gênesis, irmãos, a Apocalipse, o povo de Deus é um povo diferenciado. É um povo separado, né? Então, a finalidade primeira que o apóstolo coloca aqui no versículo 10 é o quê? Viver de modo digno. Esse conhecimento, essa prática sábia te faz viver de modo digno. A vida cristã não pode ser incoerente, irmãos, com a fé professada. Costuma-se afirmar, e nós dizemos isso e enchemos a boca para falar, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Está certo, é isso mesmo. Mas às vezes ela só fica na fé e não fica na prática, né? E a regra de fé e prática, ela tem que ser praticada tanto na teoria como na prática, né? Como de fato ela precisa ser. O que eu creio, queridos, eu preciso viver. Eu creio e eu vivo. Paulo ora para que seja uma realidade na vida dos colossenses. Vocês conhecem, vocês buscam, agora vivam essa verdade. E ele fala, né, viver de um modo digno do Senhor, é o que o texto diz. Digno significa viver de forma compatível com o caráter de Cristo. Isso é um atributo, irmãos, moral, que incita respeito, autoridade. Alguém digna é alguém que vive aquilo que fala, aquilo que prega. Isso está intimamente ligado à nossa vida. A dignidade tem a ver com aquilo que o Senhor é
e aquilo que ele representa. Então, apenas para exemplificarmos, quando a gente fala que uma pessoa tem dignidade no trabalho, nós estamos falando que ele é um trabalhador que é tratado com respeito e exerce bem a sua função. Ele é um profissional naquilo que ele faz. Ele tem dignidade. Quando falamos que uma pessoa é pobre, mas é digno, nós estamos falando que ele é uma pessoa que, embora o seu estado seja baixo, seja de pobreza, ela é uma pessoa honesta. Ela não tira desvantagem de ninguém. Ela possui dignidade. Alguma pessoa que tem dignidade diante da morte é alguém que encara a finitude da vida, queridos, com paz. Mantém a serenidade. Ela tem dignidade diante da morte. E a dignidade no contexto bíblico, né, no contexto cristão, é o ser humano ser criado à imagem e à semelhança de Deus. O que fundamenta o respeito à vida, à liberdade, à justiça. Ele vive aquilo que a palavra de Deus fala. Em resumo, né? Não é dizer que é um cristão, mas é viver como um cristão.